Bem, vamos à resolução da questão. A segurança, como o bem de uma nação, é incompatível com a permanente segurança do povo. O povo se desenvolve quando cresce em liberdade e em participação, quando tem seus direitos respeitados ou ao menos dispõe de recursos primários de defesa, como os expressos no habeas corpus. Quando pode contar com respeito à representação das comunidades intermédias e ao direito de auto-organização das instituições sociais, como os partidos, os sindicatos e as universidades. Quando seu direito à informação e à circulação de ideias não é limitado por formas arbitrárias de censura, e quando pode escolher com liberdade aqueles aos quais delega o exercício da autoridade. Aqui é a 15ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do ano de 1977. Apesar das divergências no interior da hierarquia católica durante a ditadura civil-militar no Brasil, o posicionamento indicado no texto fundamentou-se no alternativa A, tentativa de ampliação da influência política da Igreja. Apesar do tema tratar uma posição política da Igreja, a ideia não era que a Igreja participasse diretamente da política ou aumentasse sua influência. Na verdade, é uma crítica, um pleito, uma reivindicação de um setor específico da Igreja que se posicionava contrariamente à ditadura militar. Alternativa B, escalada do uso da violência pelas guerrilhas urbanas. O texto não está mencionando necessariamente as guerrilhas urbanas, mas a postura repressiva do Estado em relação àqueles que, de alguma forma, mantinham uma posição de oposição em relação à ditadura e ao governo ditatorial. Alternativa C, aumento da repressão do Estado aos seus opositores. De fato, o posicionamento vem exatamente nesse contexto, quando a repressão aumenta em relação aos opositores e passa-se então a se defender determinados direitos civis que de alguma forma dessem mais autonomia para os indivíduos, diminuindo esse autoritarismo do Estado durante o período mencionado. Alternativa D, identificação do clero com as ideologias de esquerda. No próprio comando da questão deixa claro que a Igreja Católica era dividida, que nem todos os setores eram diretamente posicionados a partir da mesma visão política. Então não dá para dizer que todos do clero se identificavam com ideologias de esquerda. Talvez algumas alas da Igreja Católica se posicionavam mais contundentemente contra o regime. Alternativa E, beneficiamento da doutrina cristã pela luta política. O texto não menciona aspectos ligados a ganhos do cristianismo a partir desta lógica. É um posicionamento muito mais político e menos religioso. Então, levando em consideração o fragmento do texto, o contexto e as ideias ligadas à ditadura e o posicionamento da Igreja, a alternativa correta é a alternativa C, o aumento da repressão do Estado aos seus opositores.